Oi, gente! Hoje estou aqui para atualizar vocês sobre as minhas leituras do mês de fevereiro. O mês de fevereiro foi um mês assim que eu tive pouco tempo para leitura porque eu estava de férias e eu passei a maior parte do mês viajando. Deu para ler um pouquinho nas férias, eu levei o meu Kindle para ler durante a viagem. Teve um outro livro também que eu estava finalizando que eu acabei levando. Mas se eu não tivesse viajando, se eu não tivesse de férias, provavelmente eu teria lido mais e daí eu concluí o mês lendo 6 livros e eu já acho que eu tô voltando ao meu ritmo de leitura e que foi ótimo porque um desses livros, gente, foi o Guerra e Paz. Eu finalmente finalizei aí um calhamaço de 1.500 páginas que eu comecei a ler em janeiro e terminei em fevereiro, então por isso que janeiro e fevereiro foi uma quantidade mais reduzida das minhas leituras comparado ao que eu lia antes, mas agora eu acho que o ano vai começar para mim, as leituras vão fluir melhor agora a partir do mês de março, mas eu fiz leituras muito boas agora em fevereiro, então antes de começarmos eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal, porque se ainda não é inscrito se inscreva, também curtam o vídeo e ativem o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, também faça parte do clubinho de membros, tem o botão aqui escrito seja membro, que você vê os seus benefícios e ajuda o meu trabalho também. Então a primeira leitura que eu fiz em fevereiro foi desse clássico A Princesinha. Eu tenho essa edição do projeto do Catarse da editora Wish que eu apoiei, veio o outro livro da Princesa e o Goblin junto. E daí a Tereza do canal Tereza Reads, ela me convidou para fazer uma leitura de um clássico junto com ela e eu sugeri esse livro, porque eu tinha essa edição belíssima e eu tinha certeza que ela ia gostar muito de ler esse livro, achei muito a cara dela. Então ela organizou essa leitura coletiva entre nós duas, e daí tem um vídeo lá no canal dela falando sobre o livro, que eu vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem. Mas esse livro aqui conta a história da Sarah, que é uma menina que tem um pai muito rico, o pai dela trabalha assim com minas de diamantes, e daí ele coloca ela numa escola interna lá na Inglaterra. Eles moram na Índia e ela vai para essa escola. E lá nessa escola, pelo pai dela ser muito rico, ela é tratada como uma princesa. Ela tem todas as regalias e mordomias e por isso que ela tem esse apelido de A Princesinha. Só que daí, gente, acontece uma grande reviravolta no livro, que eu não quero contar o que é, porque eu não sabia, eu nunca tinha visto o filme, que é um filme clássico, e daí eu me peguei muito surpresa, assim, durante a história, pelo que aconteceu, e a história que parecia assim tão feliz, tão legal assim no começo, depois ela passa a ser muito triste, muito miserável e comovente. Eu me senti muito comovida durante a história e essa menina, gente, ela tem uma maturidade incrível. Ela parece que ela tem muito mais anos do que a idade dela. Ela começa o livro com 7 anos, daí ali no meio do livro ela tem uns 12 anos por aí. E ela parece ser muito mais velha por conta dos pensamentos e atitudes que ela tem. Isso fez com que eu gostasse tanto assim do livro, acabou sendo um dos meus clássicos assim favoritos. Eu gostei muito dele, me comovi muito com a história dela, gostei muito da personagem e toda a trajetória dela nesse livro, por mais curtinho que ele seja, foi um livro muito tocante. E essa daqui é a mesma autora do Jardim Secreto, que foi um outro clássico com crianças, que eu também gostei muito. Ele tem algumas semelhanças assim no começo da história, assim, das duas personagens desses dois livros, e eu gostei muito disso. Eu gostei muito desses 2 livros da autora, adorei a experiência com esse clássico, recomendo muito que vocês leiam A Princesinha. Daí depois, gente, eu li um livro de não ficção que estava na minha meta de 30 livros para ler antes dos 30, que é sobre a escrita do Stephen King. Esse livro também é bem curtinho e eu ganhei ele de presente da Dessa, ela disse que era um dos livros favoritos dela. E, gente, que livro incrível! Ele é dividido em algumas partes. A primeira parte conta sobre a vida do autor, desde quando ele era criança, como que ele começou esse gosto pela leitura, como que ele começou a vender as suas primeiras histórias. Conta assim sobre a vida do autor, uma autobiografia, né? Nós temos na primeira parte do livro. No meio do livro nós temos assim alguns capítulos mais técnicos de escrita que fala sobre gramática principalmente, e daí eu fiquei boiando, gente, porque eu não sou escritora, eu não entendi nada dessa parte e eu resolvi pular
pular ela, sinceramente, porque era mais técnica mesmo, o autor até falou isso, mas era tipo um capítulo, 2 capítulos, se eu não me engano, era uma partezinha bem pequena ali no meio do livro. E daí, na terceira parte do livro, foi a minha parte favorita, que é quando o autor dá dicas de escrita, mas falando sobre os seus hábitos de leitura, falando o que funciona com ele, como que ele trabalha, qual que é a rotina dele, qual as dicas que ele usa, a forma que ele escreve cada parte importante no processo da escrita de um livro. Incrível, gente, porque esse autor, ele vende muito, há muitos anos ele é famoso, as histórias dele são muito famosas e os livros dele são incríveis, são histórias assim muito criativas e diferentes. Então você vê como que funciona a cabeça desse escritor, como que funciona a rotina dele de escrita. É algo muito legal de você ler aqui sobre isso, principalmente se você gosta muito do autor, se você já leu os livros dele. Tem alguns spoilers de alguns livros do autor, tem spoiler de Carrie e tem muito spoiler da Dança da Morte. Fala de uns outros livros ali que eu não li, daí eu não sei se eu peguei spoiler, mas desses 2 livros aí, ele dá bem spoiler da história. O Iluminado ele fala também, mas eu não lembro de ter spoiler do Iluminado. O que mais tem spoiler é da Dança da Morte, então não leiam esse livro antes de ler a Dança da Morte. Eu amei, gente, 5 estrelas, gostei muito desse livro de não ficção. Eu não tenho o costume de ler não ficção, por isso que eu coloquei essa meta de ler esse gênero antes de fazer 30 anos, para eu ter alguma experiência, né, com esses livros que traz a experiência de outras pessoas. Eu escolhi livros de biografia mesmo, para ter essa experiência sobre pessoas importantes, pessoas interessantes para mim, e esse livro aqui foi incrível, eu adorei ter lido ele. Eu marquei muita coisa, gente, e olha que eu não sou escritora e já marquei muita coisa. Imagine para quem é escritor, vai se deliciar com esse livro, pegar várias dicas. E daí depois, antes de eu ir viajar, eu comecei a ler o livro novo da Luli Trigo, que é O Que Dizem as Estrelas. Olha, gente, ele é muito lindo, eu amei essa capa. Ele tem um negócio assim que brilha ali, ó, das constelações, que é lindo. E nesse livro nós temos 12 contos astrológicos, ou seja, cada um deles é sobre um signo solar. Em cada um desses contos tem um personagem de cada signo também, um personagem diferente do outro. Eles moram no mesmo prédio, então algumas coincidências acabam acontecendo também por eles morarem no mesmo prédio, entre um conto e outro. Mas cada um deles tem problemas diferentes, tem situações diferentes aqui que são mostradas na história deles. E eu acabei me surpreendendo bastante com o livro, eu gostei muito dele. Primeiro que ele te dá uma aulinha assim de astrologia para quem se interessa pelo tema. A autora, ela trouxe questões relacionadas às casas astrológicas e eu não sabia nada sobre isso de casas astrológicas, então ela explica aqui no comecinho o que cada casa influencia na nossa vida. E daí quem já fez o mapa astral consegue ver lá no mapa astral qual casa cada um dos signos está no seu mapa astral, e dessa forma você consegue aproveitar as informações que o livro traz sobre astrologia, e eu achei isso muito legal, porque depois de cada conto nós temos uma página que explica a influência daquele signo no seu mapa astral. Então, se você souber interpretar ali o mapa astral nessa relação das casas, é muito legal, e eu fiquei estudando isso durante a leitura. Eu me interesso por esse assunto, então achei muito legal aprender sobre isso. E daí tem contos assim que eu não gostei muito, por exemplo, o conto do meu signo de Sagitário não foi um dos que eu mais gostei, eu não me identifiquei tanto. E daí o conto que eu mais gostei foi o conto do signo de Virgem. Ele tem um romance que acabou me conquistando e eu acabei gostando muito desse conto. Tem um outro conto que eu gostei muito, muito mesmo, que é o do signo de Touro, porque ele vai falar sobre desapego e mudanças, e a Luli colocou a personagem se desapegando de livros. Ela vai se mudar e os livros que ela tem não cabem no quarto novo e ela vai ter que desapegar dos livros. Então nós leitores vamos se apegar muito a esse conto, eu acabei gostando muito dele. E daí tem outros contos que eu acabei me identificando e que meio que tem a ver com o meu mapa astral, que é o signo de Gêmeos. Gêmeos é meu ascendente, eu acabei me identificando com o conto de Gêmeos. E também me identifiquei com o conto de Capricórnio,
Capricórnio, que também tá bem presente ali no meu mapa astral. E é isso. Eu acho que esses foram os contos que eu mais gostei. É Virgem, Touro, Capricórnio e Gêmeos. Esse aí é meu top 4 dos contos que eu mais gostei. E daí tem outros contos que eu gostei mais ou menos e outros que eu não gostei tanto. Mas é assim, né? Livros de contos, tem sempre uns que a gente vai gostar mais e outros que vão gostar menos. Mas no geral eu acabei amando esse livro e a experiência que eu tive com ele. E olha, gente, o tanto de coisa que eu marquei nele também. Tem muitas marcações pra vocês verem o quanto que eu aproveitei esse livro. E daí eu fui viajar e eu levei esse livro da Luli pra terminar na viagem. Acabei terminando ele só ali durante os voos que eu fiz. Eu fui pra Maceió. E daí eu levei o meu Kindle. E no meu Kindle eu tinha o livro Hibisco Roxo da Chimamanda, que eu também tinha começado antes de ir viajar. Antes de chegar o livro da Luli, eu tinha começado o Hibisco Roxo. Então eu finalizei ele durante a viagem. Porque ele também é um livro rápido de ler. E o que eu mais gostei nele foi o quanto a escrita da autora me envolveu na história. Porque você começa essa história de uma família nigeriana sem saber aonde ela vai parar. Eu não fazia a mínima ideia, assim, sobre o que era o livro, onde que ia parar. E a autora foi me conduzindo, sabe? Foi me conduzindo de uma forma que eu nem queria saber o que ia acontecer na história. É incrível a escrita dela, eu gostei muito. E esse livro, ele vai falar, então, sobre uma família nigeriana, narrado por uma adolescente. E o pai dela, ele é um pai muito religioso. Ele é um católico muito, muito religioso, assim. Ele acaba sendo muito rigoroso em casa com os filhos por conta disso. E ele abomina o pai dele por não ter se convertido nessa religião. O quanto ele acaba sendo rigoroso com essa menina, assim, te toca muito durante a leitura. E uma coisa que deixa a história interessante é que a tia dela acaba levando ela e o seu irmão para passar uns dias lá na casa dela. E daí ela e o irmão acabam tendo um contato de uma família diferente, né, com os primos. Eles têm uma vida totalmente diferente da que eles têm em casa, que é aquela coisa mais rígida e que traz medo para eles, sabe? Eles têm muito medo do pai deles. E a forma que a tia dela pensa sobre as coisas e dá liberdade ali pros filhos dela, para eles serem mais sonhadores. Ela também é muito envolvida com a vida acadêmica e transmite muito isso ali pros filhos e acaba transmitindo muito isso pra protagonista da história. É muito legal, porque daí você se comove ainda mais com a história dela, porque ela encontra essa outra vida que ela poderia ter, diferente da que ela tem em casa. Isso comove muito o leitor. E assim, é um livro que não importa o que vai acontecer, você vai se envolvendo com o que tá acontecendo ali durante a leitura. E eu acabei amando isso na escrita da autora. Eu quero ler o outro livro dela, que é o Americaná, que falam muito bem também. E depois, gente, eu só fiquei lendo e-book. Então, né, vai ficar a foto aqui do lado, até vou ficar mais pra cá. Porque eu finalizei, então, o livro Guerra e Paz, que eu tinha começado em janeiro. E o Guerra e Paz, eu li ele em e-book. Eu tinha a edição da Companhia das Letras e acabei lendo ele em e-book. E foi muito melhor do que ler no livro físico, além dele ser grande, pesado. Ele tem muitas notas de rodapé, porque o livro tem muitas partes escrito em francês e que daí necessitava de tradução. E quando você clicava ali na nota de rodapé da tradução, já aparecia a tradução da frase e você não precisava voltar várias páginas para ver a nota ou ver a nota, né, no final ali da página e tal. Não sei, foi mais fácil ter lido o livro em e-book. Eu gostei muito da experiência. E o livro, no geral, Guerra e Paz, gente, foi uma experiência muito boa. Eu acabei me surpreendendo com a forma que eu me envolvi na história dos personagens. Ele é um livro com um contexto histórico muito rico para quem gosta de clássicos que se passam durante guerras, principalmente sobre as guerras napoleônicas. Esse é o livro certo, porque ele vai falar sobre a guerra entre Napoleão e a Rússia, quando Napoleão estava invadindo a Rússia depois da Revolução Francesa. E ele vai mostrar a guerra pelo ponto de vista mais nobre, porque os personagens fazem parte da aristocracia russa. O autor, ele fazia parte também, então por isso que ele nos traz uma visão mais da nobreza, uma visão mais privilegiada dessa guerra. E daí nós temos alguns personagens que vão pra guerra e é incrível a forma que eles se envolvem em tudo. O autor também traz personagens reais ali pro livro, além dos personagens fictícios. Nós temos o Napoleão como personagem, nós temos um general muito importante do exército russo, que também é um personagem da história.
tem o Imperador também. Então, é muito legal. Eu me envolvi muito com as cenas de guerra. Tem um outro personagem que é o Pierre, que foi meu personagem favorito. A forma que ele acaba se metendo e entrando nas questões da guerra e evoluindo os pensamentos que ele tinha sobre isso é muito legal, eu gostei muito. Sem contar que o livro também tem um novelão de sociedade, casamentos, traição, armações, assim, um novelão no meio da guerra que tá acontecendo. Então ele é um livro muito rico. Eu não senti que tinha partes tão chatas. Ele tinha algumas partes mais extensas, mas era falando do conteúdo histórico, o autor dando a opinião dele sobre a guerra, sobre as coisas que aconteceram. Mas em questão de história mesmo, tudo era interessante pra mim. As coisas que estavam acontecendo com os personagens eram muito interessantes, na minha opinião. Então eu acabei gostando muito do livro. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre ele sem spoilers, se você quiser saber mais sobre a leitura. E também tem 2 lives de discussão com spoiler, caso você tenha lido o livro e queira saber com mais detalhes ou relembrar a história também, vejam as lives. E por fim, o último livro que eu concluí, na verdade eu concluí ele no começo de março, então estou roubando, vou deixar ele como leitura de fevereiro, porque a maior parte eu tinha lido em fevereiro, que é Gente Ansiosa. Esse era o livro da leitura dos membros aqui do YouTube durante o mês de fevereiro, então se você quiser fazer parte do clubinho, veja aqui os seus benefícios, participe por só R$ 4,99, tem a listinha das próximas leituras que estão programadas. E daí o Gente Ansiosa, ele foi um livro que me pegou bastante no começo da leitura por conta da narrativa, que é diferentona. Ela conta a história de um assalto. O assaltante, ele tenta assaltar um banco, mas daí dá tudo errado e ele acaba entrando em um prédio para fugir da polícia. E nesse prédio estava tendo uma visitação de um apartamento que estava à venda. E ele acaba sem querer fazendo essas pessoas de refém. Só que daí, ao longo do livro, você vai conhecendo a história desse assaltante, você vai conhecendo a história dessas pessoas que estavam durante o assalto e o que aconteceu durante esse assalto, porque todos eles acabaram sendo libertados, né, os reféns, e o assaltante sumiu. A polícia não encontrou por onde que ele fugiu, o que aconteceu com ele. Então, daí eles vão fazer os depoimentos, né, lá na delegacia, contando o que aconteceu e tal, e fica tudo muito estranho, você fica tentando encaixar as peças do que aconteceu. Se eles estão mentindo, se eles estão escondendo alguma coisa, e o que aconteceu com o assaltante, quem é o assaltante. Então, o livro acaba sendo muito legal, a narrativa dele, a forma que a história foi construída, mas eu acho que o mais legal do livro são as mensagens e as reflexões que ele traz. Ele traz muitas reflexões sobre a vida adulta, sobre você ser mãe, sobre você ser casado há muitos anos, tem muitos personagens idosos e ele vai tratar muito sobre esse tema de casamento, sobre terceira idade, sobre ser uma pessoa solitária também. Cada uma dessas coisas vão sendo contadas através de cada um dos personagens. Tem um casal novo também, de 2 meninas, a menina tá grávida, e daí é tudo novo assim também. Então traz várias questões da vida adulta através desses personagens, e vai falar muito, como vocês podem saber pelo título, sobre ansiedade, porque ansiedade, gente, é muito comum na vida adulta, com tanto de problemas que a gente tem na vida adulta. Você se identifica muito com as mensagens que o livro traz a respeito disso. Então ele acaba sendo um livro incrível, eu gostei muito dele. Ele só acabou não sendo um dos meus livros favoritos porque teve uma parte ali no meio do livro que eu já estava um pouco cansada da leitura. Eu senti que estava repetindo muitas coisas e eu já estava com umas expectativas diferentes do livro, do que as pessoas falavam. Então eu senti que caiu assim um pouco a leitura para mim ali no meio do livro, mas daí pro final já teve várias revelações que me deixaram animada de novo. Então eu gostei muito do livro, gostei muito mesmo. Ele é um livro muito bom, mas ele não foi um dos meus favoritos. Eu acabei dando 4 estrelas pra ele. E agora eu tô assistindo a série, porque saiu uma série na Netflix, uma minissérie com 6 episódios, e agora eu quero ver como que foi adaptado. As pessoas não gostaram muito, mas por enquanto que eu tô assistindo tá interessante. Outro detalhe sobre o livro que eu tava esquecendo de falar é que é muito legal ver as conexões
entre os personagens em certo momento da história. Eu acho que é o mais legal, assim, é o que mais explode sua cabeça durante as revelações. E é isso, gente. Essas foram as minhas leituras do mês de fevereiro. Eu acho que o vídeo acabou ficando mais curto do que os outros vídeos, mas no mês de março eu tô querendo ler muita coisa. Tô me planejando ler bastante coisa em março, então se preparem, porque o meu ritmo de leitura eu acho que tá voltando, apesar de eu voltar a trabalhar presencialmente, eu tô muito animada com as leituras agora esse mês de março, então vem aí. Lembrando que o link de todos os livros que eu falei estão na caixa de descrição. Comprando com os meus links, vocês acabam me ajudando muito e tem muitas recomendações legais esse mês pra vocês. E aqui do lado vai estar a playlist com os outros vídeos das outras leituras dos outros meses, caso você tenha perdido algum, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!